Bom, meu nome é Tiago Nascimento, sou militar da Marinha do Brasil. Atualmente eu sou capitão de corveta do Corpo de Engenheiros da Marinha. Sou egresso aí da Universidade Federal de Viçosa, né? E aproveitar aí para agradecer aos professores que contribuíram muito aí com a minha formação, né? E em particular e sobretudo aí ao professor Bonato, que foi meu orientador na época da graduação, né? Vamos saudar aí os professores que tiveram presente na época que eu estava graduando aí. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre o Corpo de Engenheiros e também um pouquinho sobre o Programa Nuclear da Marinha. Eu acho que o assunto é bastante interessante aí para enriquecer a semana acadêmica. Ao final, aí, se alguém tiver alguma dúvida que eu puder esclarecer. Claro que eu não vou poder entrar em detalhes em diversos assuntos aí, inclusive em algumas atividades que eu desempenho, porque pela natureza do programa, né? Então eu vou falar um pouco aí sobre o Corpo de Engenheiros. Então o objetivo é apresentar uma das portas de entrada para o Corpo de Engenheiros da Marinha, falar também um pouco sobre o Programa Nuclear da Marinha e o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, o PROSUB. Indicar a contribuição desses programas para a sociedade brasileira. Então, eu vou utilizar esses tópicos, né, fazer uma introdução aí que vai poder gerar um contexto, né, de onde está inserido esse programa da Marinha. Vou falar um pouco sobre o ingresso no Corpo de Engenheiros da Marinha, falar do Programa Nuclear da Marinha em si, o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, e o que esses programas interferem em termos de tecnologia, inovação e os impactos que eles causam para a sociedade. E depois, no final, as considerações finais. Bom, para fazer um contexto aí, como introdução, o Brasil hoje ele tem aproximadamente aí um pouco mais de 210 milhões de habitantes, né, sendo o sexto país mais populoso do mundo. Sabidamente, o nosso território é de grande extensão, né? Mas não apenas em termos de área, mas também em termos de fronteira. A gente tem uma dificuldade muito grande com a proteção das nossas fronteiras, né? E o que cabe à Marinha não é diferente, né? Nossas fronteiras litorâneas, né, são bastante extensas, né? Mais de 8.000 quilômetros de litoral o Brasil possui, né? E dentro desse contexto, né, a gente tem uma área jurisdicional, né, em frente ao nosso litoral, né, no nosso Oceano Atlântico, que é uma área que é exclusiva economicamente ao Brasil, né? E essa área, a Marinha, dá o nome de Amazônia Azul. Por que Amazônia Azul? Em termos de área, ela é compatível com a área que a nossa floresta amazônica tem, né? Mas não somente a área, mas também a biodiversidade, as riquezas que a gente tem nessa Amazônia Azul. Haja vista que boa parte do nosso petróleo, mais de 90% do nosso petróleo, gás natural, se encontram no mar, né? Além disso, boa parte do nosso comércio, né, 95% do nosso comércio exterior, ele é feito também pelo mar, né? Então, nessa figura aí, os senhores conseguem observar a extensão que é essa área da Amazônia Azul. Então, qual que é o grande desafio aí? A gente controlar e proteger essa área, né? E para isso, né, a gente precisa ter a nossa soberania, né, e fazer a segurança nessa área marítima do Brasil, né? Então, como eu vou falar um pouco sobre o programa nuclear,
eu preciso mencionar que no Brasil a gente tem uma ampla reserva de urânio, né? Hoje o Brasil está em 6ª ou 7ª posição, aí, dependendo de quem classifica, em termos de reserva de urânio. O urânio é um mineral, né? Ele se encontra em abundância aí na Terra, e no Brasil a gente tem uma grande reserva. Interessante notar que 1/3 do território brasileiro ele foi prospectado, né? Então, a gente está em 7ª posição, mas há grande possibilidade aí de a gente competir com a Austrália, aí, que é uma grande produtora de urânio, né? Se uma vez que a gente tiver o nosso território todo prospectado. Bom, eu vou falar um pouquinho agora, né, lembrando que estou falando da Amazônia Azul, estou falando da área marítima, diferente do nosso litoral, e eu vou falar então do submarino nuclear, né, e aí já fazendo um contexto aí com o programa nuclear da Marinha. O submarino nuclear, diferente do submarino convencional, ele tem algumas particularidades. O submarino convencional ele é uma arma de grande valor estratégico em um teatro de operação. O submarino, ele, uma vez mergulhado, imerso, utilizando de equipamentos sonares, ele consegue observar tudo que tem na superfície, né? Então ele consegue monitorar todos os meios navais em um teatro de operação que esteja na superfície, né? Então ele se torna uma arma extremamente estratégica, porque ele não consegue apenas observar, mas ele consegue também atacar esses meios que se encontram na superfície. Mas qual o problema a gente tem com o submarino convencional? Ele, de tempos em tempos, ele precisa ir até a superfície para poder admitir oxigênio e ligar os diesel geradores, né, e recarregar as baterias que são utilizadas para fazer a propulsão do submarino. Então, há essa necessidade de sempre estar indo à superfície para poder recarregar as baterias, né? Qual o problema disso? Uma vez que o submarino for à superfície, né, o calor gerado e também as estruturas metálicas que ficam expostas são facilmente detectadas por aeronaves e aí, nesse caso, o submarino convencional ele se torna exposto, né, no teatro de operação. Já o submarino nuclear, uma vez que ele não precisa de oxigênio para poder gerar essa energia e recarregar as baterias, no caso, né, o submarino nuclear ele usa da fissão nuclear para poder gerar o calor necessário, para poder gerar o vapor, fazer a propulsão do submarino. Então, já vou até fazer um importante ressalvo aqui, né, uma importante observação, que quando a gente fala em submarino nuclear, é importante a gente observar que o submarino brasileiro ele é um submarino convencional com propulsão nuclear. O que significa isso? Os termos nucleares, eles muitas vezes são utilizados de maneira errônea, né? Então, muita gente, o leigo, quando ele escuta submarino nuclear, ele pensa que, de repente, pode ter alguma coisa envolvendo bomba nuclear. Então, não é nada disso. O submarino brasileiro, ele é um submarino convencional com propulsão nuclear. Então, a gente é signatário de todos os tratados de não proliferação de armas nucleares, então não tem absolutamente nada a ver com armas nucleares, mas sim geração de energia para propulsão naval. E como que isso funciona? A gente usa da fissão do núcleo de urânio, né? E essa fissão gera uma grande quantidade de calor, e essa grande quantidade de calor ela é usada para poder gerar vapor, né? E, por sua vez, girar turbinas a vapor e gerar a energia necessária para poder fazer a propulsão do submarino. Isso tudo que eu estou falando, ele faz parte da nossa estratégia nacional de defesa, né? Então,
quando a gente fala de programas de Estado, né, o programa de submarino nuclear, ele é um programa de Estado. Então, ele faz parte da nossa Estratégia Nacional de Defesa. E, em termos de Forças Armadas, e focando na Marinha, né, o Brasil, ele, aí, como estratégia, ele propõe ter, né, submarinos convencionais e submarinos de propulsão nuclear. Além disso, não apenas possuir, né, mas também ter capacidade de projetar e fabricar submarinos convencionais de propulsão nuclear. Essa parte de fabricação de submarinos convencionais, o Brasil já possui um andar que mais à frente eu vou falar, do programa de submarinos. E como diretriz, né, a gente quer ter independência, né, na área nuclear. Ter independência, eu vou explicar um pouco mais à frente, o que significa essa independência. Como política, né, como eu disse, a política nuclear brasileira, né, é um programa de Estado, né, envolve capacitação técnica científica, pesquisa, formação de recursos humanos, né, produção de combustível nuclear, né, não apenas em escala laboratorial, mas em escala industrial, né, e ter essa autonomia em todas as etapas do ciclo do combustível, né. E eu vou falar um pouco mais disso adiante, né, o que significa essas etapas do ciclo. Além disso, a gente também busca a autossuficiência com a produção de radioisótopos, né, tão importante aí para a nossa medicina nuclear. Então, tudo bem. Feito esse contexto, né, que envolve a nossa área marítima, que a gente possui no Brasil, a gente precisa controlar e proteger essa área, e para isso a gente precisa de meios efetivos para poder proteger essa área. No caso, a opção da Marinha pelo submarino nuclear, né, necessita de uma grande quantidade de mão de obra qualificada para poder a gente chegar nesse final aí, que é ter um submarino nuclear operacional. Então, começando aqui um pouco mais sobre esse recurso humano, falar um pouco desse recurso humano, eu vou falar um pouco como é o ingresso do corpo do engenheiro no corpo de engenheiros da Marinha. Então, anualmente, né, a gente tem um concurso aí para o corpo de engenheiros da Marinha. Como o Nelson aí falou, a gente precisa de mão de obra, né, não só na iniciativa privada, que é muito importante, obviamente, né, onde emprega mais profissionais, mas a gente tem uma oportunidade aí anual de ter concurso para o Corpo de Engenheiros da Marinha. Então, para quem não conhece, né, a gente tem essa oportunidade aí. Além disso, né, temos o quadro complementar da Armada, né, que é um quadro diferente do Corpo de Engenheiros, e o quadro complementar de fuzileiros navais. Ambos os quadros também oferecem oportunidade para o engenheiro na Marinha, né. Não está aqui na palestra, mas também a oportunidade de oficiais temporários também na Marinha é oferecida de tempos em tempos, né. Essa modalidade é de um concurso que não é de carreira, mas sim um concurso que é um engenheiro temporário, né. Ele fica no máximo aí 8 anos. A atividade do Corpo de Engenheiros da Marinha, ela envolve pesquisa, desenvolvimento, manutenção, né, e projetos de meios navais, né, o qual se inclui o submarino. E também meios aeronavais e de fuzileiros navais. Então, a Marinha, ela não apenas atua na parte de marítima, né, mas ela também possui meios aéreos, né, como aeronaves de asa fixa, né, que hoje, infelizmente, a gente não conta com porta-aviões, mas a gente tem essas aeronaves hoje operando na base aeronaval, e aeronaves de asa rotativa, que normalmente estão disponíveis em algumas corvetas e fragatas da Marinha,
e de meios de fuzileiros navais, como carros anfíbios também. Então, o engenheiro ele atua no projeto de desenvolvimento, pesquisa, manutenção de todos esses meios navais. O requisito para se ingressar no corpo de engenheiro é que seja brasileiro nato, né, que tenha menos de 36 anos de idade, né, tanto do sexo masculino ou feminino, não importa, né, ter graduação completa, com CREA, né, então, sem ter graduado ainda não pode entrar no corpo de engenheiros, né, ter bons antecedentes de conduta e estar em dia com o Serviço Militar de Justiça Eleitoral. Então, deixei aí o link aí para quem quiser acessar lá o site para Serviço de Seleção de Pessoal da Marinha. A prova do Corpo de Engenheiros hoje é um pouco diferente da época que eu fiz, mas eu dei uma observada lá como que é. São 20 questões objetivas de cálculo, física e algumas outras questões, termodinâmica. E 10 questões discursivas da área de, no caso, se você optar, engenharia elétrica ou engenharia mecânica, tem para outras engenharias também, né? Tem uma redação que é eliminatória, uma tradução de texto em inglês, que também é eliminatória, e uma vez classificado dentro da quantidade de vagas aí, o candidato ele vai para alguns eventos complementares e que são eliminatórios, como verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, natação e corrida, verificação de documento, prova de título. Hoje a Marinha ela conta pontos para quem tem mestrado, doutorado. E uma vez classificado, o candidato ele é convocado para um curso de formação de oficiais lá na Ilha das Enxadas, no Rio de Janeiro, né? E esse curso tem duração de 39 semanas. O curso que eu realizei é do ano de 2010. Né? Temos alguns alunos egressos aí da UFV, compondo hoje o Corpo de Engenheiros da Marinha, Jesus, Davi, Leandra, infinidade de pessoas, o SAD. O início do curso é um período de adaptação, normalmente 2 semanas, em que é dada uma carga intensa ali de como que é a vida militar, né? Então, disciplina, hierarquia, por aí vai. E depois o curso de formação em si. Então, eu falei aí um pouco do ingresso na Marinha. Vou falar agora um pouco sobre o que é esse Programa Nuclear da Marinha, e o Programa de Aquisição e Desenvolvimento de Submarinos. Então, o PROSUB, né, que é a sigla aí que a gente utiliza para poder falar do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, é um acordo entre o Brasil e a França que envolve transferência de tecnologia, né, no caso, o submarino convencional classe Scorpene, né, aquisição de um estaleiro e base naval em Itaguaí, no Rio de Janeiro, e o desenvolvimento e fabricação de 4 submarinos convencionais. O Programa Nuclear da Marinha ela envolve todas as etapas, desde a extração, desde o recebimento do yellow cake, né, do material nuclear, né, do urânio puro, até a utilização desse urânio, né, na geração de energia em uma planta nuclear. Então, nosso objetivo final é ter uma planta nuclear embarcada, né, um submarino de propulsão nuclear, em que a energia gerada para a propulsão ela vem da fissão do urânio. O PROSUB ele conta com alguns contratos. Então, em termos de programa de Estado, esse é um dos maiores programas de Estado que o Brasil já teve. Ele conta com a criação da Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas, onde os cascos resistentes são fabricados, um estaleiro e uma base naval. Essa base naval e esse estaleiro e a Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas ficam em Itaguaí, no Rio de Janeiro. Além disso, 4 submarinos convencionais, né? Hoje o Riachuelo, que é o SBR-1, ele
está em torno de 98% de conclusão. Ele vai ser entregue para a Força em dezembro, né? E aí o SBR-2, né, se eu não me engano, é o toneleiro, ele tem o Angostura, são 4 submarinos convencionais, e serão entregues aí os 4 até 2026, se eu não me engano. E um submarino de propulsão nuclear. O detalhe para o submarino de propulsão nuclear é que ninguém no mundo, né, oferece tecnologia de propulsão nuclear. No caso do contrato aqui do ProSub, envolve apenas a parte do meio naval, a parte do casco resistente. Então, esse programa ele conta com transferência de tecnologia. Então, a gente não vai receber apenas os 4 submarinos convencionais, mas também aprender a fabricar esses submarinos lá no estaleiro lá de Itaguaí. Nacionalização, ou seja, uma série de equipamentos que hoje são fornecidos por empresas estrangeiras passarão a ser fornecidos por empresas brasileiras. Capacitação de pessoal, muitos empregos gerados aí nesse programa, diretos em torno de 23 mil empregos diretos, indiretos mais de 40 mil empregos indiretos, e o desenvolvimento da nossa indústria de defesa, porque em termos de defesa e tecnologia, a Marinha precisa contar com uma indústria forte. Não adianta a gente querer ter tecnologia se a gente não consegue comprar os componentes e equipamentos que a gente precisa para desenvolver essa tecnologia. Bom, então, programa de submarinos, e agora temos o programa nuclear da Marinha. Eu trouxe aqui algumas curiosidades, né, do programa nuclear da Marinha, e qual que é a origem desse programa, né? A gente tem a figura aí do almirante Álvaro Alberto, né? O almirante Álvaro Alberto, ele foi representante do Brasil e foi também presidente da Comissão de Energia Atômica da ONU. Na época se chamava Comissão de Energia Atômica, hoje é a Agência Internacional, Atômica Internacional da ONU. E ele chegou a ser presidente da comissão, né, logo após a criação ali em 1946 até 1948. Ele foi o idealizador e o primeiro presidente do CNPq, coisa que pouca gente sabe, né? Ele que conseguiu os primeiros conjuntos de centrifugação para enriquecimento de urânio, lá em 1954, e acabou servindo como base, né, para o nosso desenvolvimento do nosso poder de enriquecimento. Ele criou, ajudou na criação, né, da CENEM, né, da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é o nosso órgão regulador e operador dos reatores que produzem radiofármaco, e faz o licenciamento nuclear no Brasil, né? E de 1982 para cá, a gente tem aí um importante prêmio, né, para a ciência brasileira, que é o prêmio Álvaro Alberto. Então, todo ano aí temos alguém premiado aí, não só na área de exatas, mas também na área de humanas, o prêmio Álvaro Alberto. Uma frase dele aí é que o desenvolvimento científico e tecnológico está intimamente ligado com a prosperidade do país. Então, isso é bastante óbvio para a gente. Bom, como que funciona esse programa nuclear da Marinha? Como que originou, né? A ideia do programa nuclear da Marinha é que a Marinha entende que o submarino com propulsão nuclear ele causa um efeito de dissuasão. O que isso significa? Uma vez que o país tiver... Desculpa aí, meu cachorro não está latindo. Uma vez que o Brasil tiver esse submarino com propulsão nuclear, ele vai causar esse efeito de dissuasão em outros países que, porventura, queiram se aventurar nas nossas águas jurisdicionais. Então, uma vez que o Brasil tiver um submarino nuclear, vai fazer com que esses países pensem 2 vezes antes de adentrar a nossa área. Então, em 1979,
foi quando iniciou, né, o projeto de propulsão nuclear. Logo em seguida tivemos aí uma parceria com o IPEM, né, na USP. Né. Em 1983, a gente começou um projeto de construção do primeiro reator totalmente nacional, né, convênio aí do IPEM com a Marinha do Brasil, e gerou aí o IPEM B01, que é uma unidade crítica, né, um reator de potência zero, no caso 100 watts, né, que é apenas para estudo nuclear, né, criticalidade, instrumentação nuclear, fluxo neutrônico, e até hoje ele é operado lá pelo IPEM, né, para poder gerar uma série de pesquisa realizada lá nesse reator. Tecnologia totalmente nacional. Em 1988 ele iniciou a operação aí. Este é o quarto reator nuclear brasileiro. Depois aí do IER-1, que é o nosso grande produtor de radiofarma. Temos também o TRIGA, na UFMG, e o Argonauta, lá na UFRJ. Então, o IPEM B01 é um projeto da Marinha com o IPEM, o nosso quarto reator nuclear brasileiro. Então, muito bem, o programa nuclear da Marinha ele se divide em dois objetivos principais. Né? Então, a gente quer dominar o ciclo do combustível nuclear, né? E a gente quer também, uma vez obtido tecnologia, criar o nosso protótipo em terra da planta de propulsão nuclear. Então, o LabGene, que é o Laboratório de Geração Nuclear Elétrica, é um reator nuclear que a gente está construindo em terra para poder testar toda essa parte de geração nuclear. Então, falando do ciclo do combustível, como que tudo isso funciona? A gente prospecta lá onde a gente, nossa área brasileira, né, para ver onde tem urânio. Uma vez prospectado, a mineração ocorre, a mineração do urânio, e é onde a gente gera, faz o beneficiamento, né, e gera o yellow cake. A gente apelidou de yellow cake, né, uma massa bem amarela de urânio. Daí esse material ele é convertido em um gás, né, que é um hexafluoreto de urânio. E esse gás, né, ele é mais fácil de poder ser utilizado para fazer um enriquecimento. Esse urânio enriquecido é então reconvertido para pastilhas cerâmicas de urânio, né, que são inseridas em varetas de combustível, né, para poder ser utilizado tanto em usinas comerciais quanto em nosso protótipo de terra ou até mesmo no submarino nuclear. Né. E depois de irradiado, consumido esse combustível, ele é disposto, né, em um local próprio para isso. Então, o ciclo do combustível ele começa com o yellow cake, né, a gente extrai lá, beneficia lá na mineração, ele vai para a usina de hexafluoreto, essa usina produz o gás hexafluoreto de urânio, daí ele vai para o laboratório de enriquecimento isotópico, onde ele é enriquecido, depois reconvertido em pastilhas cerâmicas de urânio, que são inseridas em elementos combustíveis. E agora, tendo combustível, né, a gente pode, uma vez que a gente dominou esse ciclo de combustível, a gente vai tentar, então, dominar a tecnologia de fabricação de reatores nucleares de potência. E para isso é que surge, então, a figura aí do Laboratório de Geração de Energia Nuclear Elétrica. Ele se encontra em fases avançadas aí de construção, né, de montagem eletromecânica, e esse reator ele é uma planta de propulsão nuclear, né, semelhante ao que será utilizado no submarino, porém em condições controladas. Então, todos os testes que serão necessários para o submarino serão realizados aí no LabGene. Bom, o que isso significa, então, para a nossa sociedade? Uma vez que a gente domina o ciclo do combustível e a
tecnologia de construção de reatores de pequeno porte, no caso. Né? Essa tecnologia nuclear ela pode ser utilizada em uma série de áreas, né, que a gente tem não só na indústria, como também na área médica. Então, a gente tem reatores de pequeno porte, né, ele pode ser utilizado para a produção de energia elétrica, né, então a gente pode ter uma segurança energética, né, uma pluralidade de fontes de geração de energia. Né. Hoje o Brasil conta com um pouco mais de 2% de geração de energia nuclear, devido às usinas de Angra. Né. Porém, essas usinas são tecnologia adquirida externamente. Né. A gente comprou essas usinas da Westinghouse e da Siemens. Né. Então, uma vez que a gente dominar essa fabricação de usinas de pequeno porte, a gente pode construir, né, ou capacitar a indústria a construir reatores de pequeno porte. A água potável, os reatores nucleares são utilizados também para dessalinização de água. Né? Então, no Nordeste, onde a água é muito salobra, há a ideia de que esses reatores possam ser utilizados lá para poder dessalinizar a água. Irradiação de alimentos, né? Então, água potável e irradiação de alimentos. Irradiação de alimentos é bastante importante para o comércio exterior, né, também, porque uma vez que o alimento ele é irradiado, a durabilidade desse alimento ele se torna muito maior. Todos os micro-organismos que poderiam empodrecer o alimento, ele é eliminado. Então, não tem nenhum problema quanto à saúde humana, e a irradiação de alimentos está cada vez mais frequente aí no nosso comércio. E daí vem também o nosso reator de multipropósito brasileiro, que será construído aqui na área de Aramar também. Envolve pesquisa, né? Então, a gente precisa de bastante pesquisa nessa área, e principalmente produção de radioisótopos, que é importante para a medicina. Bom, como consideração final, né, o ProSub e o Programa Nuclear da Marinha são programas de Estado, né, são programas que envolvem transferência de tecnologia, né, nacionalização, e que há uma grande possibilidade de impacto e arraste tecnológico em diversas áreas, aí, uma vez que a área nuclear ela é multidisciplinar. Ela envolve o desenvolvimento da indústria nacional, segurança energética, tecnológica e de defesa. Né? Lembrando que, como eu disse, o nosso programa nuclear, uma vez que o Brasil é signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas, nosso programa nuclear é totalmente pacífico, o uso pacífico da tecnologia nuclear. Tiago. Geração de empregos, né? É o último slide. Ok. Geração de empregos, capacitação profissional e a inserção do Brasil no seleto grupo de países que dominam tecnologia nuclear. Né? Detalhe com relação a esses países, né, que possuem capacidade de projetar e construir submarino nuclear. Atualmente a gente tem 5 países no mundo, né, que possuem essa capacidade de projetar e construir submarinos nucleares. E, coincidentemente ou não, né, esses países fazem parte são as cadeiras fixas do Conselho de Segurança da ONU. Bom, de uma maneira bem abrangente e rápida aí, se alguém tiver alguma dúvida, eu posso parar aqui de... Pode sim. Deixa eu tirar aqui. O pessoal está te parabenizando aqui pela apresentação. A gente acabou passando um pouco do tempo, né, pelo imprevisto que a gente teve, e a gente avisou no início que não teria uma sessão de perguntas, já que já está no horário da próxima apresentação. Tudo bem, Tiago? Peço perdão aí pelos imprevistos e agradeço imensamente pela palestra. Espero poder ter contribuído aí, ter sido aí para a Semana Acadêmica. E faço uma saudação aos conterrâneos e ao pessoal da UFG. Muito obrigado, Tiago. Valeu.